É chegado o momento de parar, de suspender toda a atividade superficial que tem consumido o seu tempo, toda a distração que tem roubado a sua essência e todo o barulho que tem silenciado a única voz que importa, a voz implacável do seu potencial. Porventura, você se senta agora com a esperança de que este áudio seja a chave mágica que desvendará um tesouro escondido, uma sorte cega que irá finalmente tirá-lo do pântano da mediocridade financeira. E eu lhe digo, com a convicção que precede a verdade, você está parcialmente certo. Mas o erro mais comum, o erro que aprisiona 99% da humanidade, é acreditar que a prosperidade é um evento externo, um relâmpago que atinge o afortunado. Eu o desafio a reverter essa filosofia agora. A prosperidade, o dinheiro inesperado, a fortuna que você busca com fervor, não são acidentes cósmicos, são ecos de uma frequência interna. São a manifestação inevitável de um alinhamento mental que a maioria jamais ousará alcançar. Esta noite, neste silêncio que estabelecemos, você não está apenas ouvindo palavras, você está calibrando a sua fornalha interna. Estamos forjando a mentalidade que não pede, não deseja, mas que demanda a abundância. Porque a verdade profunda é esta: o universo não responde aos seus pedidos, ele responde ao seu nível de vibração. Ele não paga pelo que você faz, mas sim pelo que você é. Pare de olhar para o horizonte à espera do barco da sorte. O portal do dinheiro inesperado não está lá fora, em um endereço secreto ou em um número de loteria. O portal está situado no lugar mais negligenciado e mais poderoso de todo o seu ser, no abismo da sua crença, no santuário da sua convicção inabalável. Para desbloquear a riqueza, para abrir essas comportas de prosperidade ilimitada, devemos primeiro aceitar uma premissa fundamental, que separa os mestres dos meros desejosos. Tudo o que existe no seu mundo físico, incluindo cada nota de papel-moeda que um dia passará por suas mãos, teve sua origem no etéreo, na energia pura do pensamento. O dinheiro é a manifestação da ideia. O sucesso é a materialização da visão. E é aqui que começamos a nossa jornada de transmutação, a jornada que o tira do reino do desejo e o transporta para o domínio da certeza. A maioria das pessoas vivem em um estado de desejo fraco. Elas querem dinheiro para pagar contas, querem um alívio temporário, querem que a escassez cesse. Mas querer é passivo. Querer é enviar um sinal vacilante ao universo, um pedido de socorro que carece de força e direção. O universo não se move por caprichos ou súplicas, ele se dobra apenas diante de uma força, o desejo ardente. Este não é um desejo casual, noturno, que se desvanece ao primeiro sinal de dificuldade. O desejo ardente é uma obsessão calculada. É um ponto de não retorno mental, onde a ideia de falhar na obtenção da sua meta financeira é mais insuportável do que qualquer esforço exigido para alcançá-la. É a fornalha que queima todas as pontes de retirada. Quando você cruza este rio, não há mais como voltar para sua antiga margem de escassez. Você deve vencer no lado para onde está indo. Pergunte-se, com a honestidade brutal que somente a escuridão da noite permite, o que eu realmente desejo? E se o seu desejo financeiro ainda puder ser adiado, se você ainda puder sobreviver confortavelmente sem ele, então ele não é ardente, é apenas uma preferência. Para que os portais do inesperado se abram, você deve criar um vácuo de necessidade tão intenso que a própria energia da abundância seja forçada a preenchê-lo. Você deve visualizar o seu objetivo financeiro com tal clareza e com tal carga emocional que ele deixe de ser uma possibilidade futura e se torne uma realidade presente, que apenas aguarda o tempo para se manifestar fisicamente. Essa é a primeira fundação de Napoleão Hill, e é a fundação para qualquer riqueza duradoura, definição de propósito. Você deve nomear a sua cifra, você deve dar-lhe uma forma. Um desejo vago por mais dinheiro só resultará em resultados vagos, talvez um extra de R$ 50, talvez um pequeno bônus irrelevante. O universo, no seu infinito poder, só reconhece a especificidade.
Qual é o montante exato que você pretende manifestar? Não para a sua sobrevivência, mas para a sua ascensão. Você precisa escrever isso, não com a caneta do medo, mas com a tinta da convicção. Você precisa sentir a textura desse dinheiro, imaginar onde ele será investido, sentir o cheiro da liberdade que ele representa. E, crucialmente, você precisa declarar o que você está disposto a dar em troca, porque o universo opera sob a lei do intercâmbio. Nada de grande valor é obtido sem um sacrifício equivalente de esforço, tempo, energia ou o abandono de velhos hábitos destrutivos. O homem que se senta e espera pela sorte é o mesmo homem que se recusa a pagar o preço do progresso. Aquele que desbloqueia os portais da prosperidade sabe que ele já pagou o preço antes mesmo de receber o pagamento. Ele investiu a crença, ele investiu a ação invisível. E isso nos leva à chave mestra, o catalisador que transforma a mera esperança em ouro físico, a fé. Não a fé religiosa no sentido convencional, mas a fé inabalável em si mesmo, na sua visão e na sua capacidade de manifestá-la, mesmo quando todas as evidências externas gritam o contrário. A fé é o elixir que energiza o desejo ardente e o transforma em seu equivalente material. A fé é o comando silencioso que o seu subconsciente aceita como verdade absoluta. Se você acredita, no fundo do seu ser, que o dinheiro é escasso, que é difícil, que é imoral, ou que ele pertence apenas aos outros, então o seu subconsciente, sendo o fiel servo que é, fará exatamente o que você manda. Ele criará obstáculos, cegará você para as oportunidades e garantirá que a escassez permaneça a sua realidade primária. Pois o subconsciente não argumenta, ele não questiona a veracidade de suas ordens, ele simplesmente aceita e executa. Se você alimenta o medo da dívida, ele manifesta a dívida. Se você planta a semente da certeza da riqueza, ele mobiliza todas as forças do universo para abrir o caminho para essa riqueza. Este áudio é um portal de reprogramação. Estamos agora no processo de desarraigar as crenças limitantes que foram plantadas em sua mente por anos de condicionamento social, por vozes de ceticismo e pela narrativa de que a prosperidade é reservada a uma elite. Essa é a grande mentira que rouba o futuro de milhões. Você precisa criar um novo modelo mental, um mental blueprint de riqueza. Imagine o seu subconsciente como o solo mais fértil da Terra, um solo que jamais falha em produzir o que é plantado. A cada pensamento de dúvida, você está plantando uma erva daninha que irá sufocar o seu desejo ardente. A cada afirmação de certeza, a cada visualização clara e carregada de emoção, você está plantando uma semente de prosperidade. O dinheiro inesperado, a prosperidade ilimitada, surge não quando você tenta atraí-lo, mas quando você se torna magnético para ele. Como se tornar magnético? Através da clareza absoluta e da crença irredutível. A clareza é a lanterna que ilumina o caminho, e a crença é o motor que impulsiona você sobre os buracos e montanhas desse caminho. Sem clareza, a energia da sua intenção se dispersa em 1000 direções. O portal do inesperado não pode focar em você se você mesmo não está focado no que quer. Você deve ter uma imagem tão viva e detalhada do seu futuro financeiro que ela se sobreponha à sua realidade presente. Não visualize apenas a soma, visualize a ação que a acompanha. O trabalho sendo concluído, a negociação sendo fechada, a ideia inovadora sendo executada com maestria. O dinheiro inesperado muitas vezes não é um cheque caído do céu, é uma oportunidade inesperada que se manifesta, porque você, mentalmente, se preparou para reconhecê-la e agarrá-la. O indivíduo que vive na mentalidade de escassez anda com os olhos vendados. Oportunidades de lucro inesperado passam por ele todos os dias. A conexão certa, o nicho de mercado inexplorado, a inovação silenciosa. Mas ele as ignora, pois seu subconsciente está programado para procurar a falta, não a abundância. Esta noite, a primeira e mais crucial etapa é rasgar essa venda. Desafie o ceticismo.
O ceticismo é o fantasma de seus fracassos passados e das limitações impostas pelos outros. É a voz traiçoeira que diz: isso é bom demais para ser verdade. Mas eu lhe pergunto, se você acredita na pobreza, por que não pode acreditar na riqueza? Se a escassez é possível, por que a abundância seria uma impossibilidade metafísica? A mente que concebe a miséria é a mesma mente que pode conceber a fortuna. A única diferença é a permissão que você concede à sua própria crença. A partir deste momento, você deve adotar a mentalidade do indivíduo que já possui a riqueza, não como uma encenação, mas como uma verdade interna. Como um ator que se funde completamente com o seu personagem, você deve começar a tomar decisões, pensar pensamentos e agir com a dignidade e a certeza de alguém que sabe que o dinheiro está fluindo para ele de fontes esperadas e, crucialmente, de fontes totalmente inesperadas. Porque o inesperado não é caótico. O inesperado é simplesmente a sincronicidade trabalhando a seu favor. É o universo rearranjando pessoas, eventos e circunstâncias para entregar a você aquilo que a sua vibração mental tem demandado com tanta força. Portanto, feche os olhos, se puder, e respire profundamente. Estamos solidificando a fundação. Primeiro, o desejo ardente. Torne o seu objetivo financeiro uma necessidade vital. Segundo, a fé inabalável. Ignore as vozes de dúvida e adote a certeza. Terceiro, a clareza absoluta. Nomeie o montante e visualize os detalhes da sua manifestação. Se você falhar em qualquer um destes 3 pilares, o portal do dinheiro inesperado permanecerá selado. A chave é a intensidade combinada. É a fusão do fogo do desejo com a luz da crença. Os mestres da prosperidade não são mais inteligentes ou mais sortudos. Eles simplesmente compreenderam a lei fundamental da transmutação mental. Eles transformaram a névoa do pensamento na realidade sólida do ouro. E é este processo de alquimia mental que estamos ativando agora em sua alma. Lembre-se, o maior ativo que você possui não é o dinheiro, mas sim o controle absoluto sobre a direção e o propósito de sua própria mente. Use-o. Declare sua intenção ao universo com a voz de quem já venceu. O inesperado está esperando que você defina o seu alvo. Estamos apenas começando a cavar as fundações. Na próxima fase, construiremos a estrutura de propósito e ação que garantirá que esses portais se abram e permaneçam abertos. Mas por agora, deixe a sua mente mergulhar nesta nova verdade. A abundância é o seu estado natural, e a escassez é uma ilusão que você está, neste exato momento, optando por dissolver. Prepare-se, pois a sua vida financeira está prestes a ser definida não pela sorte, mas pela lei. A lei do magnetismo mental implacável. Nós falamos sobre a forja da alma, o momento em que a mentalidade decide abandonar o terreno pantanoso da dúvida e se erguer sobre o platô da possibilidade. Mas a possibilidade, meus amigos, não é suficiente. A possibilidade é o rascunho de um sonho. O que estamos buscando é a arquitetura da certeza. É aqui, nesta segunda etapa da jornada noturna, que precisamos transmutar a crença de um desejo morno para a fé inabalável, aquela convicção brutal que não exige provas externas, pois é sua própria prova. A fé inabalável não é otimismo cego, é o conhecimento interno de que aquilo que você busca já existe no espectro invisível e está aguardando apenas o alinhamento vibracional da sua mais alta intenção. O universo não responde a murmúrios hesitantes, ele se curva à voz da autoridade interna. Pense na diferença entre pedir e declarar. Aquele que pede ainda está na posição de carência, de mendicância cósmica. Aquele que declara já incorporou a verdade de sua posse, e o universo se move para preencher o vazio deixado pela ausência física desse bem, porque o vazio mental já foi completamente ocupado.
Muitas pessoas falham em desbloquear os portais do dinheiro inesperado porque, no fundo, elas guardam um pequeno nicho para o "e se não der certo?". Elas deixam uma porta dos fundos aberta para a retirada, um plano B para a mediocridade, e é exatamente por essa fenda, por essa rachadura na convicção, que toda a energia da manifestação vaza. Você não pode negociar com o universo. Você não pode dizer, eu acredito, mas me mostre um sinal primeiro. Isso não é fé, isso é transação. Fé é queimar as pontes de volta ao seu passado de escassez e declarar que a única opção disponível é o sucesso monumental. É o arqueamento da intenção, tão tenso e focado quanto a corda de um arco de caça, que não tem dúvida sobre onde a flecha pousará. Essa fé intensa nos move para o próximo estágio crucial, a precisão cirúrgica que chamamos de clareza. Se a fé é o motor que impulsiona a jornada, a clareza é o mapa de coordenadas que impede que você apenas rode em círculos. A maioria das pessoas deseja ser rica. O que isso significa? R$3.000 a mais por mês? 1 milhão no banco? Uma vida sem preocupações? Essas são generalidades perigosas, armadilhas conceituais que nos impedem de acessar o poder da lei da atração em sua forma mais potente. A vagueza é a inimiga jurada da prosperidade ilimitada. Napoleão Hill insistia: você deve ter um propósito definitivo, e esse propósito, especialmente em relação à fortuna, deve ser quantificado e qualificado. Não diga, eu quero mais dinheiro. Declare, eu terei em minha posse, até data específica, a quantia exata, reais, que me permitirá descrição do propósito de vida, de como isso serve o mundo. A mente subconsciente, que é o agente de ligação entre você e os portais de todas as riquezas inesperadas, trabalha melhor com especificidade de nível militar. Ela não interpreta metáforas soltas, ela exige o projeto arquitetônico completo. Você deve saber o valor exato, o peso específico da prosperidade que você está chamando. É o primeiro passo para criar o equivalente mental. Pense em como o raio encontra o chão. Ele não é difuso, ele segue o caminho de menor resistência, mas é guiado por uma polaridade precisa. Sua clareza financeira deve ser essa polaridade. Você precisa sentir o peso desse valor em suas mãos, ver os extratos bancários, entender a sensação térmica que essa quantia provoca em seu corpo. A quantificação exata serve como um ímã de frequência, sintonizando sua mente com as fontes energéticas que já contêm essa riqueza. Se você não consegue visualizar o número com absoluta precisão, como espera que o universo o entregue com exatidão? Da clareza nasce a visão, não apenas como um quadro mental, mas como a incorporação da sua realidade futura. A visão não é um desejo para o futuro, é a percepção de que essa realidade já está ocorrendo. A física quântica nos lembra que a realidade é maleável e que a observação é um ato de criação. Se você passa esta noite ouvindo este áudio e imaginando sua prosperidade como algo distante, ela permanecerá distante. Mas se você visualiza, com todos os seus sentidos, que você já é a pessoa que possui essa riqueza ilimitada, você colapsa o tempo e o espaço, trazendo o futuro para o presente. Crie um mapa mental tão detalhado que ele se torne mais real do que a conta de luz que está na sua mesa. Sinta o tecido das roupas que você vestirá, o aroma do escritório que essa prosperidade lhe permitirá construir, o som das conversas que você terá com as pessoas impactadas pela sua nova realidade. O dinheiro inesperado, o fluxo de prosperidade ilimitada, não é um evento de sorte aleatório, é uma resposta direta à solidez inquestionável do seu equivalente mental. Os portais se abrem quando você consegue sustentar a imagem da prosperidade de forma tão vívida que a mente subconsciente não consegue distinguir entre o sonho e a experiência factual. E por que tudo isso? Por que tanta disciplina mental para manifestar a abundância? Porque essa riqueza não pode ser um fim em si mesma. E aqui entramos no domínio fundamental do propósito. O universo não é um caixa eletrônico pessoal desenhado para satisfazer o ego. Ele é um ecossistema de doação e recebimento. A prosperidade ilimitada, aquela que flui constantemente e se multiplica exponencialmente, está intrinsecamente ligada ao seu propósito de serviço. A lei da compensação é implacável.
Aquilo que você recebe é diretamente proporcional ao valor que você entrega ao mundo. O dinheiro inesperado que você busca não está escondido em um baú, ele está retido no valor que você ainda não decidiu manifestar. Quando a sua visão de riqueza se expande para incluir o impacto que essa riqueza terá na vida de outras pessoas, seja através da criação de empregos, da filantropia ou da simples capacidade de dar generosamente, você ativa o motor infinito da provisão. Se o seu desejo é apenas acumular, a fonte eventualmente secará, pois o acúmulo é um ato de retenção e a natureza da energia é o fluxo. Mas, se o seu propósito é catalisar o bem-estar e facilitar o crescimento, o seu e o dos outros, você se torna um canal, e canais, por definição, não retêm, eles transportam. Você se torna um conector entre a fonte infinita de riqueza e a necessidade humana. É a nobreza desse propósito que sustenta a visão mesmo nos momentos de desafio. Não basta saber quanto você quer, você precisa saber para quê e quão grande é esse para quê. O propósito deve ser maior do que a sua pessoa, deve ser um farol que guia não só o seu navio, mas uma frota inteira. Se o seu propósito for pequeno, a prosperidade que virá para servi-lo será proporcionalmente pequena. Mas se o seu propósito é colossal, se ele exige a quebra de paradigmas e a superação de limites, o universo deve fornecer recursos colossais para sua execução. Neste momento, enquanto o mundo dorme e você absorve estas palavras, seu trabalho é alinhar essas três forças: a fé, que é a certeza ardente, a clareza, que é a precisão geométrica do seu objetivo, e o propósito, que é a razão nobre para a manifestação dessa fortuna. Quando esses três pilares se estabilizam, você não está mais pedindo, você está orquestrando a realidade. Você está se preparando para a fase da ação organizada, que virá em seguida, mas que só é eficaz quando sustentada pela disciplina da sua mente. A disciplina não é um castigo, é a estrutura de aço que protege o equivalente mental do seu sonho. É a capacidade de manter a imagem da sua riqueza, de sentir a posse dela, mesmo que o mundo físico à sua volta ainda grite a história da escassez. A prosperidade ilimitada exige disciplina para ignorar a narrativa da dúvida, para silenciar a voz do medo que tenta nos convencer de que a mediocridade é o caminho mais seguro. O caminho da grandeza é, por definição, um caminho de resistência e rigor mental. É a disciplina de, noite após noite, reforçar o seu decreto e não permitir que a tempestade externa dilua a certeza interna. É esta arquitetura interna, sustentada pela disciplina incessante, que atrai o dinheiro inesperado. Porque o inesperado não é sorte, é o resultado previsível da sua mais alta frequência vibracional. E essa frequência é mantida através do poder ininterrupto do seu foco disciplinado. E a única armadilha que resta, a única fronteira que ainda precisa ser conquistada, não está no mercado, não está no planejamento, não está nos outros, mas reside na última e mais sombria câmara da sua própria mente, o deserto da persistência. Falamos sobre a fé inabalável, sobre o plano organizado, sobre a mente mestra, mas tudo isso é teoria elegante até o momento em que a realidade lhe dá um golpe que derrubaria um gigante. É aqui que 99% das almas ambiciosas desistem. Elas veem o fracasso iminente, sentem o peso do julgamento, ou pior ainda, experimentam a exaustão profunda que acompanha a espera prolongada por resultados que parecem nunca se materializar. O caminho para desbloquear os portais do dinheiro inesperado e da prosperidade ilimitada não é um sprint de 100 metros, é uma maratona através de um campo minado emocional. O dinheiro inesperado, na verdade, raramente é inesperado para a pessoa que se preparou mentalmente para ele. Ele é o ponto de convergência onde a preparação meticulosa e a persistência absoluta se encontram com a oportunidade que, para o homem comum, parece ser pura sorte. Você deve se recusar a ser o homem que para a 1 centímetro do ouro. A história está repleta de narrativas de indivíduos que desistiram da sua busca monumental no momento exato em que o universo estava pronto para entregar o mapa do tesouro.
Lembre-se do teste de Thomas Edison. Ele não falhou 10.000 vezes ao tentar inventar a lâmpada. Ele simplesmente descobriu 10.000 maneiras de como ela não funcionava. Cada erro era um passo crucial mais próximo da verdade, uma depuração essencial da ignorância que o levaria, inevitavelmente, ao sucesso. Você deve adotar essa mentalidade cirúrgica, essa teimosia iluminada. A desistência é apenas o abandono da lição que você está prestes a aprender. Neste estágio final da jornada, a persistência deixa de ser um ato de força de vontade e se transforma em um estado de ser, uma fusão completa da sua identidade com o seu propósito principal definido. Você não está mais tentando ser próspero, você é a manifestação ambulante da prosperidade que você decretou. É essa vibração, essa certeza inabalável que finalmente destranca o portal. Quando você atinge esse nível de persistência blindada, algo profundo acontece. O subconsciente, que estava sendo alimentado, moldado e forçado a trabalhar dia e noite por meio do desejo ardente, da autossugestão e da visualização, começa a operar em seu mais alto nível de eficiência. Ele se torna o seu parceiro silencioso, seu gênio pessoal. É o subconsciente que começa a te alertar sobre a oportunidade que a mente consciente, sobrecarregada pelos afazeres do dia, jamais perceberia. É a famosa intuição, o sexto sentido, que Napoleão Hill descreve como o ápice de todo o seu sistema filosófico. O portal do dinheiro inesperado não é uma porta de madeira em algum lugar distante. É a sua intuição, perfeitamente afinada. Imagine-a como uma antena parabólica, que após meses ou anos de calibração persistente, o trabalho duro e a fé, finalmente capta os sinais fracos, mas essenciais, da oportunidade em tempo real. O dinheiro inesperado se manifesta através de uma ligação telefônica que você sentiu que deveria atender, uma ideia que lhe surge no meio da noite com uma clareza cristalina, um encontro casual que seu subconsciente arranjou ao direcionar seus passos para um local específico, ou uma percepção súbita sobre como reestruturar seu negócio ou investimento de forma que pareça óbvio em retrospectiva. Muitos buscam fórmulas mágicas para a riqueza instantânea, ignorando que o verdadeiro milagre é a transformação interna que prepara o indivíduo para reconhecer e capitalizar a oportunidade. O dinheiro inesperado é o resultado visível da sua persistência invisível. Ele é o retorno do investimento na sua própria mentalidade. Mas o trabalho não termina quando o portal se abre e a prosperidade começa a fluir. Na verdade, neste ponto, surge uma responsabilidade ainda maior, a da mordomia. A prosperidade ilimitada não é um reservatório para a acumulação pessoal. É um rio que deve fluir. A energia do dinheiro, como toda energia, exige movimento. Se você acumular e estagnar essa riqueza, você fecha o circuito e sufoca a própria fonte que a gerou. A verdadeira prosperidade ilimitada é mantida e ampliada através da gratidão e do compartilhamento proposital. A gratidão não é um sentimento passivo, é uma força ativa que valida o universo por ter entregue o que você pediu. A cada recebimento, seja ele um pequeno aumento de fluxo ou um grande avanço, você deve sentir e expressar uma gratidão profunda e sincera, reconhecendo que você foi o canal e não o destino final daquela energia. E o compartilhamento? O compartilhamento não é caridade ocasional, é a filosofia de que sua riqueza deve servir a um propósito maior que o seu ego. Napoleão Hill sempre enfatizou o princípio de que o serviço útil é o caminho para a fortuna duradoura. Você deve usar a riqueza que flui por você para criar mais valor, empregar mais pessoas, financiar mais sonhos e resolver problemas maiores na sociedade. Isso mantém o rio fluindo vigorosamente, garantindo que o ciclo da abundância jamais se quebre. Pense nisso como um ecossistema. Se você remove toda a água para si, o ecossistema morre. Se você permite que a água circule e nutra a terra ao redor, a vida floresce e o rio se enche novamente, frequentemente com uma força renovada. Seja um bom mordomo da sua riqueza e o universo o confiará com mais. A prosperidade ilimitada exige responsabilidade ilimitada.
Chegamos agora ao momento da conclusão definitiva, o clímax, onde a teoria se dissolve na ação e a hesitação é incinerada pela convicção. Você ouviu o chamado, você definiu o desejo, você criou o plano, você reuniu a mente mestra, você cultivou a fé e a autossugestão, e você aceitou o fardo glorioso da persistência. O que acontece agora, no instante em que este áudio se encerra, não é um fim, mas um nascimento. Este áudio não é uma sessão de hipnose para te fazer rico, é um manual de instruções para reconstruir sua mente, eliminando as toxinas da dúvida e da mediocridade e instalando o software da fortuna. O portal do dinheiro inesperado não se abre para aqueles que esperam por ele, mas para aqueles que exigem sua abertura através do trabalho persistente e da crença inabalável. Sua jornada começa agora com o compromisso solene de que você não vai apenas sonhar com a prosperidade ilimitada, você vai exibi-la em cada ação, cada decisão e cada pensamento a partir deste momento. Você deixará de ser um observador passivo da sua vida para se tornar o arquiteto audacioso do seu destino. Pegue seu propósito principal definido, seu DCA, aquele que você gravou em sua mente e em seu papel. Leia-o em voz alta agora, com a convicção que move montanhas, com a fé que transcende a lógica. Declare ao universo que a hesitação foi banida do seu reino mental. A partir de hoje, você não aceitará desculpas, você não tolerará o medo. Você enfrentará a adversidade com um sorriso de conhecimento, pois você sabe que cada obstáculo é apenas a próxima etapa da sua ascensão. Você está forjando a sua própria fortuna no calor da sua persistência e na clareza da sua visão. Esteja vigilante, pois o dinheiro inesperado virá, mas ele virá disfarçado de oportunidade que exige coragem, disfarçado de intuição que exige ação imediata, disfarçado de risco que exige fé. Não perca esses sinais, não adie a ação. O universo recompensa a velocidade e a audácia da implementação. Eu o liberto agora, com a promessa de que a prosperidade ilimitada não é um mito reservado a poucos sortudos. É um direito de nascença, um prêmio que aguarda aqueles que dominam a si mesmos e o poder da mente. A escassez é uma ilusão que você sustentou. A abundância é a realidade que você está prestes a manifestar. Levante-se com essa nova consciência. Deixe que a energia desta narração seja o combustível que acende a chama da sua nova era. Respire fundo e sinta o peso da sua futura riqueza em suas mãos. Sinta a gratidão pela prosperidade que já está a caminho. Vá e crie, com persistência de ferro e fé de diamante. Os portais estão abertos. O seu reino de fortuna está à sua espera. A hora da transformação é agora. A prosperidade ilimitada é o seu destino inevitável. Comece a marcha final. O mundo aguarda a sua manifestação completa. Você é o mestre. Você é o criador. Haja, receba e prospere.